estamos recebendo aqui, vou dizer para vocês, para mim, ela é a mais nova liderança da oposição do estado do Ceará. Tô profetizando, hein? Tô profetizando, como diz o outro. Então, recebendo aqui, ela que é mãe, ela que é empresária, esposa, filha de um dos políticos mais respeitados do nosso estado, que é o Roberto Pessoa. Ela, agora, a segunda mulher mais votada nessas eleições proporcionais para deputada federal, deputada Fernanda Pessoa. Seja muito bem-vinda. Muito legal que você esteja estreando esse momento do nosso podcast. Fico muito feliz de estar aqui hoje com grandes amigos, né? Emanuel, parceiro nosso, Janaína também, que nos ensina, às vezes, um pouco puxar a orelha, de vez em quando. Isso não pode. E a gente, assim, eu e o meu pai, Roberto Pessoa, dessa maneira espontânea. Eu acho que o nosso é o dia a dia mesmo. A gente não tem muitas regras, nenhum nem outro, né? Não existe regras. Mas a gente quer estar realmente conversando com as pessoas, vendo o dia a dia, podendo mudar a realidade de muito cearense. Quem é político se coloca muito um lugar do outro. Pelo menos foi assim que eu aprendi política, né? Para poder tentar mudar essa realidade das pessoas. E foi assim que foi surgindo, né? Vendo o exemplo do meu pai, muitas vezes a distância dele queria alguma coisa para nos aproximar mais ainda. E foi através da política, né? Que além de empresária, também somos muito ligados pelo ramo empresarial e a política, a sua grande paixão. Ela fala do pai dela, o olho dela enche de água. Todas as vezes acontece isso. Por quê, Fernanda? Eu não sei. Eu acho que é porque eu sou cobrada demais, não sei, né? E tento realmente me esforçar bastante, dar o meu melhor. Eu quero aprender todos os dias, porque eu digo, às vezes, ninguém nasce sabendo, né? Então tem coisas novas. Agora mesmo eu estou com um grande desafio. Depois de 12 anos de Assembleia Legislativa, um trabalho realmente que eu me dediquei. Se você for olhar a quantidade, não falo só, Janaína, a quantidade de projetos, mas a qualidade dos projetos. Se muitos deles não fossem engavetados, porque desde a Constituição de 1988, o mandato do deputado estadual ele foi reduzido. E hoje, cada vez mais, me entristece, porque a gente não constrói nada só, né? Para poder eu estar ali representando o povo cearense, tiveram muitas pessoas que se disponibilizaram, sair do seu lar, da sua casa, do seu conforto, ir ao local de votação, dar o voto de confiança a um parlamentar. Então, uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade eu tenho percebido que aumentou agora mais ainda, né? Que cada eleição a gente conseguiu aumentar essa quantidade de votos. Eu digo muito que a primeira eleição nossa, que foi uma coisa que surgiu assim muito rápida, eu era candidata a suplente de senadora, né? E fui lançada a deputada estadual. Foi assim, buf! E eu não sabia falar em público. Vamos falar disso. Eu não sabia falar em público. Né? Primeiro, ainda não sei, estou aprendendo. Assim, porque a minha área é financeira. Então, todos os nossos cursos sempre foi na área financeira. Eu sou diretora financeira, então trabalhei muito cedo nas empresas. Então, era tudo... Eu sempre era o quê? Nos bastidores da campanha do meu pai. E agora está em posição de protagonismo, né? Então, para algumas pessoas. Aí na primeira, né? Então, e eu fui assim, de repente, meu pai ia lançar no município, ele, na época prefeito, ia lançar um candidato a deputado estadual e, infelizmente, o deputado... Ou felizmente, né? né? Não, destino. Isso, eu acredito muito nisso, que Deus, né, escolhe o momento certo de ter pessoas que possam não só dar continuidade, mas trabalharmos juntos, que é o que eu faço hoje com o prefeito Roberto Pessoa, também meu pai, né? De trabalharmos juntos, ações, projetos para desenvolvimento, para poder, como eu falei no início, mudar a realidade da vida das pessoas. Pois vamos lá, fazer essa interseção aí, rapidinho. Ela tá falando... Não, eu não deixo falar, né? Ela tá falando de uma coisa que é exatamente interessantíssima, porque nós temos uma relação muito próxima com a deputada Fernanda, com o prefeito Roberto, mas é um detalhe curioso. A senhora é extremamente sensível como mãe, já vinha de um trabalho como empresária, né, diretora financeira, e agora parlamentar. A senhora consegue enxergar um ponto de interseção entre essas três mulheres?
A mulher, a de casa, a empresária e a parlamentar? Tem um ponto de convergência que define a Fernanda Pessoa? Eu acho que a acessibilidade. Eu acho que esse é um ponto bem marcante em mim, entendeu? Assim, primeiro, como mãe, né? Como empresária, naquele momento que o nosso colaborador chega, olha, eu estou com um problema com meu filho, então eu me coloco. Então, vem também a empatia, de se colocar no lugar daquele funcionário. Às vezes quer um adiantamento ou tem um problema de saúde. Então, a gente se coloca, queira ou não, vem a sensibilidade também, né? No caso de empresário. E como parlamentar, a gente quer ser a voz daquelas mães que têm os filhos, que têm os problemas. Eu digo muito que tem um livro, meu sogro é escritor, né, doutor Edson Sócio, que diz assim, vozes sem eco. Eu digo que aí não, as mulheres, aquelas mães, têm o eco, que é o nosso. Isso eu percebi durante esse nosso mandato. E aí agora elas dizem para mim, e agora nós vamos ficar órfãs? Eu digo, de jeito nenhum. Não, como eu digo, não estou atrás de sucessores. Mas a gente tem parcerias com deputados e aí a gente vai estar fazendo já esse link, né? Eu digo muito porque não que os homens não tenham essa sensibilidade. O meu pai, eu acho que primeiro vem logo do machismo, né? Pela uma tradição familiar naquela época. Hoje ele vai fazer 80 anos. Então, esses 80 anos vêm de uma sociedade machista, de uma educação machista. E é interessante, né? Que ele tem 3 filhas mulheres. As 3 estão no comando da empresa, né? Mudamos a realidade da empresa, onde se tinha uma outra forma de administrar. Não estou criticando a outra forma, mas a mudança, né? Que foi através de mudança das mulheres. Então, pela acessibilidade, da sensatez, da coerência. E, enfim, mudamos. E hoje a nossa empresa está uma empresa bastante, posso dizer, empreendedora, né? Inovadora e principalmente com a vontade, com a garra. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas você é a terceira geração. Terceira geração, não. Eu sou a terceira geração. Entendeu? Olha isso. Eu estou na ativa. Estou na ativa. Entendeu? Eu digo, eu tenho muito que trabalhar. Contribuir. O meu marido disse, a Fernanda só pensa em trabalho. Meu marido disse, ontem mesmo a gente chegou, história do jogo, do Brasil, e aí ele disse, tu só pensa em trabalhar, que era as pessoas ligando, coisa. Eu digo, não é isso, é porque o trabalho faz parte da minha rotina. Eu não vejo nenhum assim, você vai trabalhar aquele peso. Muito pelo contrário. Eu sou entusiasmada com o trabalho, eu sou altamente assim, motivada, principalmente com projetos novos. E os que ainda também, os nossos desafios, né? Porque tem alguns projetos nossos que tem muitos desafios ainda. E a gente tem que aprender. Tem que aprender. Mulher, Fernanda, deputada Fernanda, Dep, gosto mais de Dep. Enquanto mulher, Dep, a gente viu na campanha, a gente trabalhou junto na campanha da deputada, e a deputada rodou esse Ceará todo, ela não cansa, é uma coisa dos pessoas. Isso aí eu puxei ao meu pai, não isso cansa, aí é a minha avó. A gente fica até com vergonha de dizer assim, tu rodou no pé, porque eles não cansam, né? E, ao mesmo tempo, não se distanciou da rotina da sua casa, dos seus filhos, né? Da Lívia, do Ezio. O Ezio mora fora, a Lívia tá aí, a Lívia vai casar e tem que organizar casamento. Tudo. E como é que você consegue focar toda essa... Porque é o grande desafio da mulher de hoje em dia, né? Mas aí você tem que ser organizada. Pronto, é isso que eu queria saber. É a organização o segredo? É a organização. Pra você ter ideia, olha, nós estamos aqui hoje, é dia 3, né? Sim. 3 de dezembro. Eu já comprei todos os meus presentes de Natal. Olha, comprou todos. Comprou o meu? Todos. Ai. O meu eu já vi. Não, eu digo assim, eu não tenho, meu tempo é muito curto, então eu tenho que, eu vou... Otimizar, né? Otimizar. Então, isso também na empresa. Tem vezes que eu levo o trabalho para casa. E os meus meninos dizem, às vezes, o que é que tá fazendo? Eu tô trabalhando, às vezes no domingo, no sábado, enfim... Eu sou uma pessoa que não gosto que ninguém diga que eu tenho que fazer isso ou que as coisas não estão sendo feitas. Então, eu me cobro muito. Eu acho que por ter sido a primeira filha, primeira neta, então eu tinha que ser o exemplo, eu tinha que fazer tudo correto. Eu não podia sair da linha, entendeu? Então, isso é uma cobrança minha. É ruim? Pode ser. Agora, para mim, eu já não vejo que seja ruim. Eu não cobro... Já está intrínseco na sua vida real, né? Eu não cobro isso dos meus filhos, porque... Né, agora, eu sempre cobro deles que ele faça... Se ele está estudando, que ele realmente se dedique, porque só depende deles. Então, quando o meu menino
meu menino, né? Meu menino, 30 anos, meu menino. 29. Ele foi, né, fazer medicina, e a minha irmã dizia assim, Fernanda, foi na época da campanha, e eu digo, olha, minha irmã Eveline, que ela tem um filho da mesma idade, do Felipe, que também é médico. Eu disse, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Ele está em bom colégio, ele está tendo em casa todo o conforto, não tem estresse dentro de casa, que eu acho que isso é muito importante, não há cobrança dele em casa. Ele está fazendo curso, então, assim, toda a infraestrutura, assim, até o apoio psicológico, tudo ele está tendo. Então, agora depende dele. A minha ausência ou não, eu só dizia o seguinte, a opção é sua. Se você quiser passar de primeira, depende de você. Senão, você vai para o banco, de novo, de colégio, eu dizia assim, banco, né? Vai sentar de novo na cadeira e estudar. Como ele escolheu medicina, tem que estudar sempre. Então, é uma opção, né? E quando ele foi aí ele passou de primeira, aí ele tinha passado na UFC, que dava os pontos, né? Dava para ele, aqui em Fortaleza, dava para ou ele fazer engenharia, porque não tinha dado para medicina, ou ele ia para Barbalha fazer medicina lá. E ele tinha passado também na Unicristos. E o que eu ia gastar na Unicristos, eu ia gastar com ele. E ainda teve uma coisa importante, outras pessoas que não tinham condições de estudar numa faculdade particular, ele pode dar a oportunidade, né? Então, eu acho que são coisas, não que isso, mas pesou também, né? Sim. Porque eu disse, era uma oportunidade, eu deu tê-lo perto e que outro você deu uma vaga para quem estava precisando. Que poderia pagar, não pagar, né? Pagar. Então, essa é a mãezona. Então, e aí eu ainda brincava muito, isso é pesado, viu? Mas eu acho que é um investimento, com né? certeza. E quando eu estou falando tudo isso, é porque é uma questão assim mesmo de mulher, de mãe, de cuidado, né? E que a gente, esse mesmo olhar, não por ser só para os meus filhos, eu tenho para os outros. Tem uma coisa interessante da vacina do HPV, eu não esqueça dessa vacina da HPV. Porque o doutor Alberto Lima era pediatra dos meus meninos, né? E ele disse, foi para mim, foi levando a Lívia, ele disse, olha, é o maior presente que você pode dar à sua filha, essa vacina do HPV. Puxa, na época era R$300 cada dosagem, né? E dava R$900. Era um valor bem alto, sim, até mesmo para quem tem condições de pagar. R$900 é um valor alto. E quem tem mais de uma filha, né? E eu disse assim, não posso fazer isso, eu não posso querer só para mim. Foi logo um dos primeiros projetos nossos, quando eu entrei na Assembleia Legislativa, eu digo, eu quero que essas meninas do estado do Ceará possam ter essa mesma vacina. E assim, a gente deu entrada, quer dizer, então, é sempre isso, é linkando o que a gente pode fazer para os nossos filhos, se colocar no lugar do outro. Eu acho que é a questão da empatia, né? É ser a mãe. Também projetos também importantes que você às vezes tem que ser dura, às vezes nem é aquilo que você acha que seria, ou então vem aquelas mensagens, né, do governo, você tenta melhorar, briga para que a gente possa conseguir colocar aquela emenda. Às vezes a gente sabe que aquele projeto não é bom de jeito nenhum, mas a gente tem que dar pelo menos uma melhoradinha para não ficar tão ruim. Sim. Gente, eu sou canceriano e eu também, toda vez que ela se emociona, eu me emociono, todo mundo fica assim. E ela, eu gravo todas as pessoas sempre, também. tá? Ela fica assim. Mas é porque eu queria falar sobre isso agora, deputada, pegando esse gancho que a senhora já falou como mãe, né, como a empresária. Vamos falar agora da parlamentar, certo? 12 anos como deputada estadual. Já falou aí da vacina da HPV. Quem não conhece pode entrar aí, @deputada Fernanda Pessoa. Pode entrar, que você vai ver vários projetos, né? Tem muita coisa bacana que ela fez no dia a dia. @deputada. É perfil verificado, tá? O perfil dela é verificado. O verificado é o azulzinho. E que é interessante que a gente diga isso, Emanuel, porque as pessoas não têm ideia da quantidade de projetos que o parlamentar faz. Isso, exato. E não é divulgado. Exatamente. Certo? Eu digo isso, que aí às vezes até muitos desmotivam, né? Ficam desmotivados a não fazer mais projetos. E acaba que quando a pessoa também não procura, eu estou falando isso aqui enfatizando, quando a pessoa não procura, na hora da eleição ela fala, esse deputado não fez nada, esse vereador não fez nada, o prefeito não fez nada, mas às vezes ele pode ter feito muita coisa, mas a gente às vezes não procura, né? Não procura saber o que foi que ele fez. Aquele projeto do DDA, Isso. sentar na primeira fila
Isso muda. Isso muda. Muda a vida, bastante né? a Da vida. família. Porque o aprendizado daquele aluno, né? Tem Chega um em casa, diferenciado, exato. tem total diferenciado. A deputada Fernanda Pessoa, 12 anos de Assembleia, Alguém, né, vai sentar agora no seu gabinete, porque agora o gabinete dela é em Brasília. Nesses 12 anos, deputada, como eu falei, quem entrar nas redes sociais vai ver que um trabalho muito forte em cima da saúde encampando tudo, desde de doenças raras, né, a câncer, tem vários projetos sobre a saúde, tem o agro, né, tem várias frentes de bandeiras que a senhora defende. Gente, saúde. Vou falar, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pós 12 anos de deputada Fernanda Pessoa, o que mudou? O que a senhora acha, assim, o meu legado para o Estado, o meu legado para a Assembleia, o meu legado para as pessoas que acreditaram em mim foi esse? Qual seria? Olha, você me pegou. Bem, primeiro eu vou dizer que eu aprendi muito naquela casa. Muito. Foi um aprendizado. Primeiro, não é que eu seja uma pessoa boba, não é boba. Eu acho que a ingenuidade, não ter maldade, de ver o lado das pessoas como elas são. Então, isso é tipo assim, é como se fosse um jogo, sabe? Ali você tá um amigo, é um fogo amigo. Sim. Então, assim, muitas vezes, aquela casa, a gente sai de lá, às vezes, um pouco até decepcionada com algumas situações. Às vezes, você pode olhar um parlamentar de uma forma e só no dia a dia, quando você vê a presença, é totalmente diferente. Então, isso faz com que a gente, e agora em Brasília, que não são mais 40, são 513, né? Agora, só que, como eu digo, um primo meu chegou, pelo meu jeito, né? Que, Fernanda, tu já percebeu o que é ser uma deputada federal? Só são 513 no Brasil. Eu digo, você acredita que isso nunca passou pela minha cabeça? Primeiro, nunca tinha passado na minha cabeça nem entrar na vida pública, né? E agora a responsabilidade... eu digo, qual é assim, você falou uma coisa, é como fosse um vereador, sabe? É uma sensação que você tem, até mesmo fazendo as coisas poder acontecer, porque um projeto de lei realmente vai fazer a diferença, porque o nosso faz, mas a maioria é projeto de indicação. Eu tenho raiva de projeto de indicação. Eu descobri um dia. Gente, você sabe o que é projeto? Você é bomba. É bomba. A deputada tem 1 bilhão de projetos de. Aí você fica assim, e aí, deu certo? O projeto não era só de indicação. Pô, o que é projeto de. Explica aí, deputado. Projeto de lei, projeto de indicação. Porque desde a Constituição de 1988, nós só podemos legislar de duas formas: projeto de indicação e o projeto de lei. O projeto de indicação você indica ao governador. Como a questão da vacina do HPV. Eu indiquei que a vacina do HPV era importante, porque ia prevenção da questão do câncer do colo do útero, algumas outras doenças também transmissíveis. Então, era importante para a população, para as meninas, e também foi estendido aos meninos. Então, esse foi um projeto de indicação. Por quê? Porque ele onera despesa. A Casa da Mulher Brasileira, a indicação ou é projeto de lei? Esse é projeto de... Eu fiz o projeto de lei. Certo. Fiz o projeto de lei, né? E outro também, o projeto de que denomina... que denomina os prédios públicos. Que aí, no caso, eu denominei... Ixi, foram tantas denominações. Foram tantas. Mas uma que eu poderia falar, que, queira ou não, essa semana mesmo, o nosso querido Juazeiro, nossa região do Cariri, ficou em evidência com o nosso Padre Cícero aí nessa beatificação. Então, assim, dando início, né, a todo esse processo que... Depois a gente pode falar nisso, mas, assim, eu denominei Coronel Humberto Bezerra, aquela rodovia, excelente, né? A CE, aquela. Só que eu acho interessante que logo depois o excelentíssimo governador da época também denominou, e em nenhum momento se falou que o projeto era meu. Que tinha sido seu. Assim como tantos outros, né? Assim como tantos outros, né? Por isso então, que é bom buscar, né? Buscar a informação. O que a gente acha é isso, a Casa da Mulher Brasileira. Um dos primeiros projetos nossos foi a Casa da Mulher Brasileira na região do Cariri. O projeto foi nosso. Bomba lá, é centro de referência e é projeto da deputada. Mas por quê? Porque nós fizemos um trabalho, né, e verificamos que os maiores índices de violência contra a mulher era
outra questão de se colocar no lugar da mulher violentada, né? Isso. Apesar que lá em casa, meu pai, eu nunca vi meu pai agredir, muito pelo contrário, a Janaína é do dia a dia. Dona Mazé que é a forte a lá. mãe é que determina. Lá em casa também, o meu marido também, nunca, assim, muito pelo contrário, a gente tem respeito, é o que eu digo. Eu acho que numa relação, quando se dá certo, bem, quando se dá, é melhor cada qual para o seu lado, porque nós temos o quê? Primeiro nós temos a nossa vida, que é a nossa bem maior. Ave Maria. Né? Com certeza. E sempre, não tem nenhuma vez que não tem uma agressão que depois vá aumentando. Porque às vezes não é nem a física, né? A verbal, a psicológica dói mais do que qualquer uma. Isso em qualquer uma. Não é só de companheiro, não, até mesmo de um colega. De um colega, claro. Que venha do trabalho, né? Então, assim, e hoje você vê que as leis estão muito mais rígidas. Então, a questão das leis, né? Sim. A gente pode ficar aqui o dia inteiro, a gente tem assunto. Isso foram mais de 400 projetos. Então, assim, ó, senta aí, pega uma pipoca. Aí fica o projeto de lei que denomina, Sim. que eu estava falando no início do nosso programa, que o governo do estado, o último governador, mandou vários, quer dizer, que era uma função nossa. Sim. Então, o que onera é projeto de indicação, que fica a cargo do governador implementar ou não. Entendeu? E o outro, o de lei. O centro de tratamento pós-Covid também. Pós-Covid, maravilhoso. Que Maracanã foi pioneiro, né? Foi pioneiro. Né? E depois então, o governo mandou, mas com outro nome. Mas importante é que usou a nossa ideia. Exatamente. Olha, eu não tenho nenhuma vaidade. Quem mas conhece a deputada Fernanda... Eu tenho. Não, quem conhece a deputada Fernanda sabe que eu não tenho vaidade. E tem um projeto que, assim, eu acho que... Se você dissesse assim, qual foi um dos projetos mais marcantes que podem mudar a realidade da vida das pessoas. E aí eu me coloco como mulher, a questão da verba do nosso PCF. Sim. Que eu pedi. Aí eu digo, a deputada é uma deputada pedinte. Eu fui a cada deputado pedir. Você tem certeza que você tem alguém na sua família que teve câncer de mama ou que você conheceu alguém que a gente fez um trabalho, como eu digo, é trabalho, é pesquisa, é o dia a dia, é o gabinete lotado de associações de pessoas que estão com problema e a gente tenta agilizar ou resolver. É mais ou menos assim. E nessa chegou ao nosso gabinete a dificuldade que as mulheres tinham na questão das biópsias, do alto custo das biópsias. Aí eu digo, então que dinheiro eu tenho? Eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho condições de tirar o meu dinheiro do meu bolso, no início a gente fazia a questão das ressonâncias. E eu vi que era um saco que não tinha como. Como é que eu ia poder pagar a ressonância para todo mundo? Não dá. Mesmo que você tenha um coração generoso, uma coisa... Mas é um custo financeiro, né? Não é só um custo emocional. E não adianta você fazer só para um e o outro chegou, a senhora fez para ele e não fez para mim. Por quê? Né? E tem alguns problemas, às vezes, períodos que você também não pode fazer e as pessoas não entendem isso, que você tem um período que você pode e outro período que você não pode, né? Então, para finalizar, então foi um projeto que para mim me marcou bastante, foi a questão das biópsias que eu consegui, para cada parlamentar me desse R$20 mil e ficou subsequente, ano após ano, a gente conseguir de cada parlamentar e foi um volume que mudou a realidade da vida de várias mulheres. Só no primeiro ano foram 3 mil biópsias. Só de uma instituição. Só numa instituição. Só numa Muita única coisa, instituição. né? 3 mil biópsias. Graças então, a Deus. isso fez com que fosse diagnosticado precocemente alguns cânceres de mama. Aí nós chamamos atrás agora dos rastreamentos. É assim, olha, é um exame, e a questão dos novos medicamentos que vão surgindo, são de alto custo, mas que a gente vai ter que entrar na justiça, tem que ir colocando no SUS. Então, a Assembleia me possibilitou eu aprender durante esses 12 anos, como tudo era, como eu nunca tinha sido vereadora, não tinha tido nenhum cargo público, então ser deputada estadual fez com que eu pudesse aprender durante isso, dessa minha contribuição ao Estado, tenho certeza que fiz com muito zelo, com muito compromisso, com muito amor, com muita dedicação, e que Brasília, vou dar esse passo mais largo, bem mais largo, onde vai ter uma diferença muito grande. Aí eu vou me sentir um pouco prefeita. De poder destinar um recurso para um município. Sim. E fazer com que aquele recurso vá transformar a vida das pessoas. Por quê? Porque hoje nós temos um recurso de R$1 milhão. E, por ser uma deputada de oposição, nem sempre os nossos recursos a gente coloca,
vai para o MAP e muitas vezes o prefeito não tem interesse, ou outros não é liberado, enfim. Tem que ter muita coragem para ser de oposição, mas, né, Janaína, eu vou lhe dizer uma Mulher coisa. de oposição. Digo, Emanuel, eu só tenho quando as pessoas me perguntam, os jornalistas me perguntam, o Emanuel diz, cuidado, deputada, o que você vai responder? E eu, normalmente, quem me liga, quem me passa mensagem, eu retorno. Só não retorno quando eu não tenho condições, quando eu estou na estrada. Atende sempre... todo mundo. Atende todas as pessoas que ligam. E aí, nessa, eu peguei e disse, né, que uma coisa boa que tinha acontecido, que a gente tinha dado show Ferreira Gomes. Então, isso, show, foi pra bem longe, entendeu? E que a gente conseguiu. Então, eu sempre digo que é humano, não é Ferreira Gomes. Então, às vezes, pode até dizer, como é que vai ser sua postura com esse atual governo? Eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos que ter parcerias. Boa vontade, né, Boa deputada? vontade. E ele é um colega parlamentar como eu, tive várias reuniões com ele, me dou super bem com ele. Então, pessoal, eu não tenho nenhum problema. Aliás, eu não tenho pessoal com nenhum parlamentar. Nós temos lados diferentes, pensamos muitas vezes diferentes, mas com muito respeito, com muita sabedoria. E assim que eu acho que se constrói. Na política, a gente tem que construir, né? Construir amizade, construir parcerias, e a gente não pode fechar portas. O nome oposição, né? Apesar de democrático, é isso mesmo, mas o nome oposição já é forte, né? Então, quando você trata de uma oposição propositiva... Que foi o meu caso, todos os anos. E você consegue avançar um pouco mais, mas realmente uma coisa muito séria. Eu acho que é um papo, inclusive, o papo da Luluzinha, que você ser oposição e ser mulher, é muito difícil. sabe? É muito complicado, porque numa casa machista... Mas assim, nós sempre fomos muito bem respeitados. Você pode perceber, eu nunca fui destratada por nenhum deputado nesses 12 anos. Ninguém tirou nenhuma brincadeira comigo. Olha, eu sou... Mas uma coisa que eu sempre aprendi em casa. A gente tem que aprender a entrar e sair pela porta da frente. Nem pular a janela, nem ir pela porta dos fundos. Sair e entrar de cabeças erguidas. Mesmo em vários momentos naquela casa, perdi vários embates em questão... E aquele que você passou mal? Aquele... Misericórdia, bota aí a imagem, já está na edição a imagem, deputada passou mal defendendo, né? Defendendo que pronto, tem alguns pontos que são fortes nossos naquela casa, né? Primeiro, eu sou e digo que ser eternamente grata, e tem municípios que são municípios do coração. Sim. Eu entrei na política pelo município de Maracanaú. Maracanaú me deu uma votação expressiva, que me dá uma votação expressiva até hoje. Nunca nenhum parlamentar teve a votação que Maracanaú deu a mim. Então, eu sempre serei grata. Então, eu acho que gratidão a gente tem que trabalhar e pagar com trabalho, sempre. Então, sempre os nossos recursos, sempre as nossas ações, não que os outros municípios não são importantes. Sim. Todos os municípios, todos os votos são super importantes. Mas tem município, como o caso, eu tenho que citar o município de Grangeiro. Nossa. Me deu 42% da votação do município. É o menor município do estado do Ceará. Mas, meu povo, minha gente, eu andei agora, foram 1.200 quilômetros. Eu fui e voltei no mesmo dia, para estar numa festa, do início da padroeira, onde foi inaugurada a estátua de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da minha família. Então, E apesar de falar em padroeira, eu não posso também deixar aqui de falar. É rapidinho, porque eu sei que tem outros entrevistados. Mas eu não posso deixar de falar. Teve uma emoção, por ser... Eu sou cristã, sou católica, respeito todas as religiões, vou aos cultos, respeito. Agora, teve um fato, eu sei que é importante, que marcou e até mesmo me deu medo na Assembleia. Foi a questão da devolução da imagem de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. Essa imagem estava há mais de 100 anos numa família. E eu não posso deixar de falar do seu Lauro, e da minha amiga, Dona Guiomar, que eu tenho uma... Para você ver, né? A política também tem disso, são um casal amigo, a família toda. E eu fui agradecer, até um dia desse fui novamente, depois de eleita fui deixar os santinhos para a família. Nós tivemos uma relação, porque eles tinham procurado essa família por alguns anos, tinham procurado vários políticos, vereadores, deputados, todos tinham medo.
Medo que realmente a imagem tivesse sido roubada. Então, eu fui muito... se era realmente era a imagem verdadeira, original, fui pro IFAM. Então, foi um processo. Fui para a diocese, falei com o arcebispo. Eu digo, olha, eu tô com a imagem assim... A imagem padroeira é a legítima e a gente gostaria de que ela fosse devolvida para a 10ª região, que era o local de origem, era o local que era para ser guardada, então teria que ser com o seu guardião, né? Sim. E assim ela está até hoje. Então foi um momento muito forte para mim, primeiro porque era no momento em agosto que ela tinha que ser devolvida, era no ano eleitoral. E eu não podia aparecer, né? Porque era as regras. E para você ver, Deus fez até com isso, que ela fosse devolvida, que ninguém tivesse nenhuma motivação política. Né? A senhora fez o caminho inverso. Geralmente as pessoas da igreja, né, as pessoas da fé, vão se candidatar a cargos públicos. A senhora, através da política, criou essa renovação da fé. Foi. Então, nós fizemos o quê? Olha, foi uma emoção muito grande, foi muito bacana. Foi colocado na revista, foi colocado em programas, na rádio, TV, enfim, foi um movimento grande. E a deputada Fernanda, eu fiquei realmente como eu digo assim, como realmente uma devota. E foi muito bacana isso. E realmente, quem me conhece sabe que eu não gosto de aparecer. E foi exatamente no momento certo, na hora certa, que a gente devolveu. E foi muito bonito. E essa é a deputada Fernanda. Deputada, a gente quer que a senhora volte aqui, com certeza, outras vezes, sem dúvida. Absoluto. Mas eu queria puxar duas questões. Uma você vai puxar e outra eu vou puxar. Porque eu, como mulher, eu acho importante. A sua transformação física nos últimos 3 anos e a sua transformação de postura diante da sua comunicação, das suas redes sociais. O que aconteceu? Como é que essa nova Fernanda, como é que ela surgiu? Eu acho que eu estou mais segura. Eu acho que os anos, né, faz com que você fique mais segura. Eu acho que você estuda, então você acaba adquirindo conhecimentos, né? E, como eu digo, a gente tem que aprender todos os dias, a gente tem que ter a humildade de aprender. O que não se sabe, tem que procurar pessoas que nos orientem, que nos dê o melhor caminho para que as pessoas possam ter a nossa imagem, a imagem que realmente é da deputada Fernanda, mas que realmente seja também a imagem que é importante para o eleitor, para as pessoas que confiaram no voto, porque isso é muito importante. Isso prova, é uma coisa importante dizer isso. Quem votou no meu pai há 30 anos, continua conosco há 30 anos. Nós estamos há 32 anos de vida pública e vota então conosco. Então, isso mostra o compromisso. Sim. Então, isso, a credibilidade, que hoje é muito... Os políticos não têm hoje, né? É política. Às vezes tem até vergonha de dizer que é política. Eu não tenho vergonha de dizer que sou política, muito pelo contrário, porque eu, como qualquer outra profissão, tem uns bons e tem uns maus, né? E a gente está aqui para construir e continuar, mas sempre com os mesmos princípios. Eu acho que os princípios a gente pode mudar. Eu emagreci 20 quilos, estou bem mais jovem, estou bem mais disposta, né? Mas eu não perdi a minha essência, de mãe, de esposa, de filha, de amiga, né, de irmã. E, principalmente, de ser aquela parlamentar a levar e ser a voz de mulheres, de homens e homens, mulheres, crianças que precisam ter voz e ter essa segurança de que a gente veio para dar o melhor. A gente está perto de acabar já, mas eu preciso falar de 2 assuntos importantes. O primeiro, a gente está falando muito aí, está muito em voga no mundo todo a questão da mulher, do feminino, sabe, da feminista, de lutar pelas suas causas. Mas a senhora conseguiria, uma mulher casada há muito tempo, conseguiria ter chegado tão longe sem ter um marido tão carinhoso como é o Ézio? Não. Quem é o Ézio? Quem é o Ézio na vida da deputada Fernanda? Eu sempre digo que eu sou uma mulher de muita sorte, mas mesmo eu não digo também sorte, também só sorte, né? É o que eu digo, eu acredito muito em Deus, então eu acho que Deus coloca as pessoas que
que se identificam, né? Que se completam, né? É o que eu digo, é o outro, a história do outro lado da Sim, né? E, no caso, eu tenho 2 grandes homens na minha vida, o meu pai, que é o meu espelho como política, e o meu marido também. Por que também? Porque ele também vem de uma família tradicional. Ele é sobrinho, neto do Vigílio Távora. Então, ele foi sempre, aprendeu, foi desde a infância, de participar. O meu sogro foi secretário, foi da superintendência da Sudene. Então, meu marido sempre foi envolvido com a parte política. Então, ele sempre gostou muito, né, teve vontade já e ainda não perdeu a vontade. Quem sabe um dia, logo próximo, ele se engaja aí, ser candidato a alguma coisa, porque ele gosta, é uma coisa dele. Eu sei que no Instagram é a foto mais curtida. Eles... E às vezes eu não gosto de postar muito a minha vida pessoal. Realmente eu não posto. Às vezes a gente percebe que eles gostam, né? Há um interesse. Há um interesse da sociedade, da população e tudo, de ver como é que as pessoas vivem. E às vezes, Emanuel, posta alguma coisa. E aí eu bem assim, ingenuamente, eu coloco uma ou outra, né? Mas assim, realmente nós somos, assim, a gente vive, nós temos 31 anos de casados, ele realmente é o amor da minha vida. Até ele disse, tu tem que agora andar com a aliança maior, porque a minha aliança é bem finita. Ele diz, diga que você... Ele diga assim, diga lá pra todo mundo que você chamar a atenção lá em Brasília, ó. Ele diga logo que você é casado. Então eu comecei, botei muitas alianças, mas para dizer que assim, continuo o mesmo amor de 31 anos, casaria com ele mesmo, construímos uma família de 2 filhos lindos, maravilhosos, e agora a Livinha vai casar no próximo ano. Já estou sentindo, o Ezio já saiu, porque mora em São Paulo, há uns 4 anos atrás, e a Lívia vai sair em junho. Então, assim, diz que é ninho vazio, né? Ou então, uma nova lua de mel, né? Cada um sabe. Bora! Obrigada aí por participar. E o doutor Lúcio já tá lá fora aí. Já tá no horário dele. Chama o doutor Lúcio aí, ó. Chama o doutor Lúcio aí. Agora, ó, vai voltar. Vamos marcar outros. Eu acho que foi um bate-papo bem legal. Eu acho que gostaram, né? Amamos. Então essa é a Fernanda. Fernanda. Trouxemos a Fernanda, que muita gente já conhece lá na tribuna, lá falando, mas trouxemos a Fernanda, que também é mãe, que também é empresária e que também é amiga de quem é amigo também. Beijo grande. Obrigada, Débora. Só benção e sucesso aí.